Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas na nossa live aqui do Instituto Amai-vos. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Gláucia Pina. Vamos conversar sobre ansiedade. Liane chegou aqui, seja bem-vinda. Anice, sejam todos e todas bem-vindas. Olá, Anice, minha irmã. Tem uma galera aqui, uns rostinhos conhecidos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas nessa Lilian. Boa noite. Gláucia acabou de entrar. Eu vou convidar agora a nossa convidada, a Gláucia, para participar da nossa live. O som tá baixo. Oi, Gláucia. Olá, tudo Seja bom? bem-vinda. Tudo jóia Obrigada. aqui na nossa live. Obrigada. E aí, o som melhorou? Alguém pode dizer se melhorou o som? Disseram que estava baixo o som. Ah, é? Tá me Para ouvindo, mim tá bom. Gláucia? Para mim tá E aí, bom. alguém dá um retorno, vê se tá bom o som, já aumentou. Oh, que bom. Tá. Então, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é uma live que nós vamos conversar sobre ansiedade com a Gláucia, que é psico-oncologista, né? Assim que fala? Uhum. E é psicóloga clínica, fez mestrado, está fazendo doutorado na PUC de São Paulo, né? Minha co-irmã, né? Eu sou da PUC do Rio, você da PUC de São É, Paulo. somos irmãzinhas, primas, É, primas. primas. Tem um pessoal aí, deixa pra lá. Então, a nossa conversa é sobre ansiedade. A PUC é uma das entidades que patrocina o Instituto Amai-vos. Eu sou uma pessoa extremamente grata à PUC, né, de ter feito graduação, mestrado e doutorado lá em É, teologia. É uma como que me dizem, recebeu de braços uma vez é, PUC, sempre. PUC para sempre. E hoje a nossa conversa é sobre ansiedade, né? Sim, Uhum. a ansiedade é algo que atormenta a humanidade há bastante tempo e agora, nesse momento de isolamento, parece que a ansiedade, a gente fica muito mais ansioso e a ansiedade domina a nossa vida. E eu Sim. queria te perguntar, Glaucia, assim, às vezes quando a gente vai fazer um concurso, às vezes quando a gente vai fazer uma entrevista, ter um encontro, alguma coisa assim, a gente começa a se sentir assim meio eufórico. Aí a gente diz assim: "Ah, eu estou ansiosa". Isso é ansiedade ou existe um outro conceito para ansiedade? Você pode explicar isso para gente? Então, gente, primeiro, obrigada, Silvana, pelo convite. Estou muito feliz. Estreando numa live, né, com você, minha primeira live. Vamos ver como é que vai, como vamos nos sair aí. É, estou ansiosa, né? Aqui fiquei ansiosa antes, estou um pouquinho ainda. Então, é muito parecido com esse quadro que você colocou agora de uma prova de concurso, por exemplo, né? Então, a ansiedade nada mais é do que uma sensação que o seu cérebro comanda e que te deixa numa condição diferenciada, né? Suas sensações de forma diferenciada diante de uma situação inovadora, de uma situação em que você não tem muito controle, quando aquilo é novo para você. Então, uma prova, né? Nós não sabemos o que vai cair numa prova, né? Nós temos uma ideia de tema, de conteúdo, que é o que geralmente nos passam, né? Uma ementa, alguma coisa que nos vai dar base para nós estudarmos e assim fazermos uma prova, fazermos uma live, fazermos uma palestra. Então é assim que a ansiedade pode atuar. Realmente é uma ansiedade. Há outros fatores, né? Neurológicos que também, associados à ansiedade, podem intensificar, né, essa sensação, entendeu?
Então, assim, realmente a ansiedade é uma das sensações mais sentidas nos últimos tempos por vários motivos, né? Por vários desafios, coisas novas que vêm acontecendo por aí, né? Mas isso que a gente falou sobre prova, sobre fazer uma live, é uma ansiedade comum do dia a dia que todo mundo passa, né? Agora, quando isso se torna um transtorno psicológico, emocional, que Uhum, prejudica a vida de uma pessoa, quando isso se interfere, assim, uhum. prejudica a nossa vida, como é que a gente precisa acender o sinal vermelho que a ansiedade está nos prejudicando e tomando o nosso cotidiano? Sim, ótima pergunta. É, ansiosos, todos nós temos a nossa ponta, o nosso, né, o nosso feelingzinho de ansiedade, né? Todos nós vamos ter essa condição de estarmos ansiosos em algumas situações, até porque o aprendizado nos faz isso, né? Nos coloca nessa condição. Os transtornos de ansiedade, eles vão se caracterizar como tal a partir do momento em que essa ansiedade passa a sair do meu controle, passa a me dar sintomas, principalmente no meu corpo, que isso é muito comum, a sudorese, a gagueira, né? Situações, tremores. Quando isso começa a vir à tona e se intensificar, intensificar que eu digo não é só em termos de, de força dessa ansiedade, mas também de sequência dela. Por exemplo, se tem todos os dias, em vários momentos, em que você é desafiado, esses sintomas aparecem, opa, eu tenho que procurar ajuda, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso estar alerta com relação a essa ansiedade que está demais em mim, né? Você passa, não, meu Deus, eu não estou conseguindo controlar essa situação, né? E isso passa a ser um problema. Isso passa a ser, muitas das vezes, uma condição até patológica, que é quando a gente dá a nomenclatura de transtorno, né? Que é justamente isso, causa transtorno para a pessoa, Uhum. causa mal para ela, né? Porque você está numa ansiedade para fazer uma prova, né? Tem um motivo iminente ali, né? Tem um desafio, como esse exemplo que você deu. E aí vai passando a prova e você vai fazendo e você termina a prova, aí vão vir outros sentimentos, né? Ou a ansiedade vai se intensificar também pela expectativa, mas aí é outro momento, né? É outra situação, entende? Então a gente precisa estar alerta. E principalmente, Silvana, e todos que estão ouvindo a gente, é muito importante que eu assuma, que eu reconheça as minhas condições. Quando muitas vezes a gente está ansioso, quando a gente está com medo, quando nós estamos angustiados, muitos têm a tendência a negar esse sentimento, essas sensações. E isso é muito perigoso. Perigoso porque eu vou justamente acumulando, eu vou justamente deixando de lado, né, não dando atenção devida a esse mal-estar que está acontecendo comigo. Então eu vou levando para frente, porque ansiosos nós somos, temos o nosso a nossa pequena ansiedade ali, dia após dia, como você falou, né? O nosso dia a dia nós ficamos ansiosos. Ah, eu vou para o trabalho, né? Soube que teve um acidente na ponte, né? O nosso caso aqui no Rio de Janeiro, né? Principalmente em Niterói. Ah, aconteceu um acidente na ponte. Meu Deus, como é que eu vou chegar no trabalho, né? Então, são situações que podem colocar a pessoa em uma situação ansiosa. Agora, isso toda vez, né? Toda vez que eu saio para trabalhar, eu fico ansiosa. Um trabalho que eu já tenho há um ano, há 2 anos.
E toda vez que eu vou sair, eu fico ansiosa, eu fico nervosa, me dá taquicardia, eu fico transpirando as minhas mãos, não consigo pensar direito. Se alguém fala comigo, eu não presto atenção. Então, isso aí é um alertazinho e eu preciso reconhecer isso. Se eu não reconheço, se eu não dou voz, né, a isso que está acontecendo comigo, eu vou acumulando. E esses acúmulos me trazem mal, me trazem mais mal-estar do que aquilo que você já está sentindo. Você está falando aí, eu estou pensando assim, quando a gente fala de uma situação específica, né? Ah, houve um acidente, eu vou fazer uma prova, são situações assim que fogem ao nosso controle pontual, fogem ao nosso controle Uhum. pontual, e aí gera essa sensação de ansiedade, mais como eu acho, mais como uma expectativa, mais como uma euforia. Sim. E eu não sei se é assim, eu quero que você diga se eu estou certa ou se eu estou errada, que me parece que algumas pessoas elas já são ansiosas, assim, parece que assim, que esse transtorno que você está falando não é algo que é pontual, parece que já mora nela, e Uhum. aí qualquer coisa do cotidiano que fuja um pouquinho do controle, a pessoa já começa a sentir tudo isso, ou seja, ela fica ansiosa com qualquer atraso de alguém em casa, ela fica ansiosa com os dias dos pagamentos, ou seja, ela não é alguém que tem uma ansiedade pontual em torno de algo que é novidade, que assalta a vida de repente, né? Mas parece que algumas pessoas são essencialmente ansiosas. E essa ansiedade, ela, ela acaba gerando outras coisas, como distúrbios no corpo que acelera ela ter diabetes, ela tem Uhum. hipertensão, ela tem uma pessoa que às vezes tem manchas no corpo, né? Quer dizer, como é que isso se instala, né? Assim, é algo que é progressivo, a gente pode chamar que esse transtorno é algo que você precisa tratar com mais seriedade, tipo fazer uma medicação, ou Uhum. existe relaxamentos para isso? Como é que as pessoas lidam com isso? Assim, porque eu sei que tem gente aqui que está assistindo que está dizendo assim, eu sou essa pessoa, assim, né? Eu estou vendo aqui. Eu. Então, né? Existem os quadros que nós estávamos falando anteriormente, que são os transtornos de ansiedade, e que são esses momentos de ansiedade mais intensificados na minha vida, na sua vida, na vida de algumas pessoas, que pode acontecer. Então, quando isso se intensifica, e aí eu tenho uma diabetes, eu tenho uma pressão alta, né? Eu tenho algum distúrbio, né, físico, algo que está me prejudicando, sim, eu preciso procurar ajuda. Que ajuda eu preciso ter, né? Então, geralmente é muito importante que procure um psiquiatra, né? Porque isso vem das suas emoções, da questão cerebral, todo o seu contexto, né, corporal está envolvido nisso. E o psiquiatra é o médico, né? Que muita gente acha que psiquiatra é uma formação independente, né? Assim, é uma profissão como psicólogo, né? Não, o psiquiatra é um médico e ele faz uma especialização, né? Ele faz a residência dele em psiquiatria. E aí ele está apto, né, a medicar e a passar alguns medicamentos. Nessa consulta com o psiquiatra, ele também pode avaliar se você precisa de um cardiologista, se você precisa de um endócrino, né, que é um caso aí, no caso da diabetes, né, se você precisa de um gastro, que às vezes a pessoa sente queimação do estômago, né, sente toda vez que fica ansiosa, é uma dor no estômago absurda. Então, tem que ver se realmente, fisicamente, organicamente, essa pessoa, né, está com algum distúrbio a mais do que a própria ansiedade. E muito importante também associado a tudo isso, né, é a ajuda terapêutica, é a ajuda com o psicólogo, porque a pessoa do nada, né?
A gente acha que do nada começa a ter taquicardia, começa a ter pressão alta, do nada desenvolve uma diabetes. Nunca é do nada, tá? Sempre nós vamos encontrar, né? Podemos encontrar históricos que muitas das vezes nós não nos demos conta ao longo da nossa história, da nossa vida, da nossa vivência, que possa justificar, né, essa anomalia, esse distúrbio, né, todas essas problemáticas que acontecem. E numa terapia, num acompanhamento psicológico, né, com psicólogo, por favor, né? Vamos, vamos trabalhar a nossa mente, o nosso comportamento com quem estudou isso durante 5 anos e mais especializações, mestrados e doutorados, né? Ele vai poder ajudar essa pessoa a encontrar subsídios e entender esse processo, né, de angústia que gera essa ansiedade, que gera todo esse mal-estar, muitas das vezes corporal, que incomoda e que tira essa pessoa da sua realidade, inclusive diária. Tem pessoas que são impedidas por conta da ansiedade, né, de ter uma vida normal, uma vida corriqueira, como outra qualquer, porque impede, né? A pessoa com pressão alta, por exemplo, né? Então, ela tem uma disfunção, né, arterial que coloca ela praticamente em risco, né? A vida dela fica em risco. Então, ela precisa de cuidados. E os cuidados podem ser por esse caminho, né? Encontrar um bom psiquiatra, uma pessoa que possa estar dando ouvidos, né, a todos os sintomas dessa pessoa, procurar uma boa terapia, né, ter um espaço que possa se desafogar, vamos dizer assim, né, desafogar as suas ansiedades, né, para que ela possa encontrar, né, um caminho novo para poder estar lidando com todos esses sintomas e com a própria ansiedade dela, porque ela vai continuar existindo, né? Apenas precisa ser aprendida a controlar. É isso que a pessoa acaba perdendo às vezes ao longo da vida, né? Você falou aí e eu fiquei Hum, pensando assim, quando alguém tem um transtorno de ansiedade e esse transtorno acaba se materializando em algo físico, né? E uhum, geralmente a pessoa vai tratar isso, ela vai tratar diabetes, ela vai tratar a pressão arterial, né? Ela vai tratar a dor do estômago, cada um tem um lugar onde vai bater, né? Tem gente que é o verdade. estômago, tem gente que é diabetes, e Aham, aí fica trabalhando a vida inteira o físico. Quando na verdade isso começou, você falou, você deu uma palavra aí, você falou um negócio sensacional que eu queria puxar, que você falou assim, algum momento da história da nossa vida, algumas coisas foram acumulando e a uhum, gente não deu conta, né? Geralmente a gente faz assim com as nossas dificuldades emocionais. Nós vamos colocando por debaixo do tapete, né? Eu não tenho tempo exatamente. para ver isso agora porque eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo Uhum, porque eu não falou que eu não vou ao psicólogo, eu uhum, resolvo, eu dou conta sozinha conversando com uma amiga, e aí a gente vai colocando as coisas por debaixo do tapete até uma hora que a gente vê. Eu estou ansiosa o tempo todo, eu uhum. estou deprimida, eu estou com diabetes, eu estou assim, assim, assim. Quando na... É claro, quando se instalou uma doença física, tem que ir ao médico, sim. Quando o transtorno está prejudicando a nossa vida, tem que ir ao psiquiatra para dar um equilíbrio, Sim, né? sim. Tudo que aconteceu na química, mas tem algo emocional que se instala na nossa vida, que se instala na nossa alma, que Brasil. é um gatilho que está ali, né? E se a Uhum. gente não tratar disso, vai ficar a vida inteira Vai só ficar. empurrando com a barriga, Exatamente. né? Porque eu posso muito bem ter o auxílio de um medicamento, né? Mas eu vou continuar com a minha mente. Aí é uma outra ansiedade, controlada pelo medicamento, né? Pela droga lá, tudo direitinho, beleza. Mas eu vou continuar instalando uma outra ansiedade.
Quer dizer, a ansiedade de que eu tenho que tomar o remédio, porque senão eu vou ficar descontrolada, eu vou ter momentos difíceis, né? E será que não é importante, né? Eu queria lançar aí essa pergunta para todos. Será que não é importante eu entender, eu compreender, eu nomear esta ansiedade, eu encontrar, né, um modo meu próprio, que é isso que a terapia faz, né, um modo próprio para que eu possa estar enfrentando tudo isso, né? Porque, na verdade, foi na minha vida. A minha vida é que, durante a minha vivência, algo que possa ter dado esse gatilho, como você falou, para que eu possa estar minimizando, pelo menos, essa ansiedade, né? Claro, a gente vai contar com os medicamentos, a gente vai contar com as orientações médicas, atividade física é algo muito importante para isso, né? A Toma boa sol. alimentação, tomar sol, alimentação, a Mônica está entrando aqui, que é minha amiga é nutricionista, já está nos ouvindo, né? A boa alimentação, né? Quantas coisas a gente come que acabam afetando o nosso organismo e Gravando. gerando mais ansiedade, né? Então, tem uma série de alimentos que são causadores, que são potencializadores de sensações, né? Seja ela a ansiedade, principalmente, né? Que acelera isso, né? Acelera essa sensação, esse mal-estar, né? E agora, Gláucia, a gente Hum, em casa, todo mundo em casa, né? As crianças, né? Assim, tem que ensinar as crianças em casa, e o marido está o tempo todo em casa, a mulher está o tempo todo em casa, os filhos adolescentes. É um tal de lavar-louça, né, rapaz? Eu nunca não vi, eu acaba, não né? sabia que a gente sujava tanta louça assim, né? Tem cria, a Aí a gente louça tem cria, ela vai não procriando. é, e a Impressionante. gente já tem que lavar as compras quando chegam no mercado. Então, assim, e aí, tudo isso, você acha que agrava, que assim, é, é, se- tem chegado notícia que as pessoas estão mais ansiosas, que o Uhum. número de transtornos emocionais aumentou nesse processo de isolamento, Uhum. eu queria que você, assim, pontuasse coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse momento. Assim, que a gente pode fazer Uhum. para diminuir a ansiedade no isolamento? A gente não sabe quando vai terminar. Aqui na praça perto de casa as pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Mas assim, e aí, né? Como é que a gente lida com essa situação? Sim. Então, esse é o assunto do momento, né? Todos nós estamos mergulhados nesse tema que é a Covid, né? Que é o corona, então a gente está envolvido nisso. No entanto, é um assunto que nem os médicos conseguem dominar, quanto mais os leigos. Isso sim é um gerador de ansiedade, né? Só aí já Uhum. começa o circo pegar fogo. Outra história é a questão da necessidade do isolamento social, né? Porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos estar interagindo com as pessoas, né? Nós precisamos estar descobrindo espaços. Hoje, na aula do doutorado, nós estávamos, né, que é uma disciplina que eu faço de psicologia ambiental, muito interessante, e nós estávamos discutindo justamente sobre essa questão do espaço, né? Do espaço que nos foi limitado. E nós não estamos acostumados a isso, né? Nós estamos acostumados, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Deu a ir uma à praia, travadinha. né? É, né? É algo diário, muitas das vezes, para algumas pessoas.
E nós estamos proibidos, né? Nós estamos cerceados disso. E isso logo vai aumentando a nossa ansiedade. Você falou aí da educação dos filhos, né? Os filhos dentro de casa, as crianças que já estavam em sua fase escolar, né? Dividindo aí essa tarefa, né? Família e escola. E agora não, está tudo dentro de casa, mesmo a escola dando suporte através da tecnologia, né? Santa tecnologia que está fazendo, né, nos ajudando muito, as pessoas ficam assim, meu Deus, como é que eu vou ensinar meu filho química, matemática, né? Matemática básica até, coisas que a gente, né, não lembra mais como fazer, né, uma sentença e etc. Né? Ainda bem que eu já passei dessa fase, os meus já estão na universidade e não, Ainda bem que a não gente, tem essa preocupação. Eu ainda bem que a estaria gente louca. Eu estaria. Gente, se eu não desse a minha risada, não seria eu, né, Sil? é, é, é conhecida pela gargalhada espontânea. Então, gente, o que que a gente pode fazer para minimizar essa ansiedade desse momento terrível que nós estamos vivendo, né? Primeiro de tudo, é que todos nós temos aconselhado, temos dito isso para muitas pessoas, que é não ficar o tempo todo se alimentando deste tipo de assunto, né? A gente já está sabendo, já tem todas as orientações, né? Então, ficar o tempo todo, se nós ligarmos a televisão, por exemplo, é o dia inteiro, de 6 horas da manhã à meia-noite, e vará aí a madrugada. Se você ligar em vários canais da televisão, ela fechada ou aberta, de telejornal principalmente, o assunto vai ser Covid-19, coronavírus, né? Então, primeiro é isso, você teve a sua informação, principalmente informação fidedigna, né? De órgãos, de instituições, né? Que sejam idôneas, que você sabe aquela notícia, aquela informação é verídica, porque senão isso me traz, meu Deus, né? O tal espanto, né? O verdadeiro pavor, né? Que alguns dizem que nós estamos fazendo pavor. Não, não estamos fazendo pavor, né? Ou informações errôneas é que geram na gente, né, muita confusão, né? É informação daqui, informação dali, uma não bate com a outra. Não, mas fulano disse. Não, porque não estão contando os números certos, porque o número não é esse, não, porque o efeito, né, de tal medicamento tá bom, não tá bom, e aí vai. Então, são discussões que muitas das vezes, dependendo do que eu tenho de necessidade de estar ouvindo, eu não preciso, né? Então, me alimentar é igual a refeição mesmo, né? Me alimentar de uma boa comida. Então, meu escutar, a minha escuta precisa também estar sendo bem alimentada, para que o meu cérebro, o meu emocional, também, consequentemente, seja alimentado por isso. Outra coisa é você utilizar muito da sua criatividade, né? É nós estarmos em casa e você, por exemplo, não ficar só num cômodo específico da sua casa o tempo inteiro, né? Saber que o quarto é um lugar que muitas das vezes a gente está para dormir, para descansar, né? Então, a gente utilizar, e é um momento para nós realmente conhecermos a nossa casa, conhecermos o nosso espaço, né? Dar utilidade a lugares que muitas das vezes não foram explorados, né? Então, é uma forma de você estar diversificando o seu dia, né? A cada dia está dando uma diversificada. Com relação ao ciclo familiar, né? Que a gente
tem aí ó, marido, mulher, né, que já não estão se aguentando mais, não pensaram, na hora do sim, não pensaram que iam ficar, né, numa situação dessa. Mas é respeitar o espaço do outro. Eu acho que é um momento em que nós estamos para aprender muitas coisas e que a gente possa aprender é, coisas positivas. Então, uma delas é isso, é nós respeitarmos o espaço do outro. Eu não posso achar que a sala é minha, né? Eu não posso achar que o quarto é meu, porque eu vivo com outras pessoas. Então, vamos entrar em acordo. Se você não sabe fazer isso, se você nunca fez, e isso está causando um transtorno para você, né? É a hora de aprender, né? Porque você vai precisar conviver com essas pessoas que você muitas das vezes não tinha se dado conta que você tinha, porque o tempo passava rápido demais, você trabalhava muito, você fazia e acontecia, e aquelas pessoas começaram a ficar um pouco estranhas para mim, né? Porque eu comecei a conviver com elas o dia inteiro. Então, é respeitar mesmo o outro, né? Dar, entender que o outro tem o seu espaço, tem o seu tempo, né? Então, muitas vezes é fazer exercícios de respiração, isso é fundamental, né? Para que você possa estar inteiro, né? Para conviver com as pessoas também. Não é só uma forma de vou contar até 10, né? Um, dois, três. Não, é fazer mesmo um exercício de respiração que valha para que você esteja inteiro nesse momento. Então, são dicas, né? São formas que a gente pode estar desenvolvendo com as pessoas nesse período, né? É um período muito difícil, porque a gente tem uma eminência ameaçadora da morte, e isso é uma questão, é outra live, né? É, É, é outra live. Mas é uma ameaça que a gente tem constantemente, né, dessa questão da morte. E antes disso, de muitas perdas, né? Tem gente que está perdendo a vida financeira, né? Está complicado, perdendo emprego por conta disso. Tem pessoas perdendo. Então, isso tudo vai levando muito, elevando muito, voltando para o nosso tema, né, a ansiedade das pessoas. E isso fica causando transtornos, sim, né? As pessoas, a saúde mental está realmente muito ameaçada, principalmente para as pessoas que não sabem lidar com determinadas situações, principalmente numa situação dessa de isolamento, de estar recluso, né, de não ter contato com outras pessoas, de mudar a sua rotina, né, de fazer coisas que nunca tinha feito, mas agora precisa fazer, né? Então, isso tudo mexe muito realmente com a gente, né? Então, é importante nesse momento para a gente lidar bem, a gente principalmente é pensar no espaço do outro, pensar no meu espaço, entrar numa boa negociação, né? Ter esse respeito, eu acho que vale a pena esse aprendizado nesse momento. você está falando das suas dicas e uma coisa assim, que você fala da questão das notícias, Uhum, que ver televisão é um vício, né? Assim como a sim. gente se vicia em açúcar, a gente se vicia Uhum, em sal, se vicia, né, em bebida alcoólica, em outras drogas. Então, assim, uhum, o nosso corpo vai ficando viciado e a nossa mente fica viciada, né? Então, assim, a coisa de começar de manhã e terminar à noite, né? Ouvindo notícia, a nossa alma está se alimentando de lixo. A nossa exato, alma está se alimentando de coisas que vão sobrecarregar a nossa mente. Então, assim, desliga a televisão. verdade. E todo mundo tem em casa um livro que nunca leu. E Uhum, se não tem, tem um monte de livro grátis em PDF na internet. Todo mundo tem celular e pode ler. Então, assim, uhum, eu fico. As pessoas falam assim, graças a Deus que a gente está nesse isolamento,
não com aquele Nokia, né, da minhoquinha, mas com essa tecnologia toda. Mas já existiram pestes e isolamentos desde que o mundo é mundo. E Uhum. quando não tinha celular, né? Então, assim, eu lembro que quando eu era criança, que quando faltava luz, todo mundo ia conversar. Então, assim, algo que é inédito hoje são as pessoas conversarem, porque assim, a gente sempre tem ou uma televisão passando um filme 24 horas por dia, né? Eu Uhum. não tenho TV a cabo, eu não tenho televisão aberta, eu não tenho televisão nenhuma. Então, assim, tem um aparelho de TV que eu vejo Netflix às vezes, uso ela às vezes, e e as pessoas paravam para conversar. Então, assim, desliga a televisão e conversa. Desliga a televisão e joga É, carta. Olha só que é isso. coisa. Joga uma carta. Aham. Descobre. Eu estou jogando banco imobiliário com meus filhos. Eu nunca tinha jogado banco imobiliário. A gente fica horas lá. A primeira vez que eu joguei, fiquei milionária. Na segunda vez, eu saí com dívida, devendo ao Bom, ainda banco. bem que você ficou milionária, aí pôde pagar suas dívidas. Bom, mas Foi pagar o minha. meu não foi o contrário. Mas é Assim, isso. coisas que a gente Para aprendermos outras coisas. se reinventar em coisas até do Travou um passado, né? Então, pouquinho, assim, Sil. travou, voltou? Então, assim, Voltou. coisas que a gente pode fazer de exercício em casa, caminhada em casa, a gente pode simular pular corda, a gente pode. O que eu faço sempre, eu danço na frente do espelho, adoro fazer isso. Então, assim, coisas que a gente pode fazer para tornar o dia um pouco mais leve. Você está falando, e para a gente ir caminhando para terminar a nossa live, que a impressão que eu tenho que a ansiedade é uma tentativa de controlar a vida. Que a ansiedade é uma tentativa de controlar e antecipar fatos que a gente não tem o Uhum, menor controle. E aí a uhum, ansiedade acaba se relacionando com essa coisa de futuro, né? Assim, eu não sim. sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou ficar doente. E assim, e a gente nunca vai saber, né? A Assim, não foi tentativa dado. é uma tentativa de trazer o futuro para o presente, e trazer o futuro é você trazer algo que você não sabe. É muito, é muito surreal isso, né? Mas é isso mesmo que acontece. Eu quero trazer o resultado, como você abriu a live hoje com a prova de concurso, é eu querer trazer, né, o gabarito, né, para o meu estudo. Isso não existe, né? Então, isso traz esse mal-estar que a gente estava falando, porque é irreal. Você quer trazer para a sua realidade algo que não tem como vir e que você não vai realmente controlar. Já não estava controlando, né? Já não controla, a gente não controla tudo. Sinto decepcionar a todos, mas a gente não controla tudo, por mais que a gente ache que sim. Mas trazer o futuro para o meu presente me faz estar mais ansioso e mais dependente, né, da situação do real do que nunca, mais do que nunca, né? Para eu poder resolver isso. Tem todos os santos e sábios, né, de espiritualidade, eles sempre falam a mesma coisa. Jesus dizia assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E os Sim. sábios, eles dizem assim: vive o presente, fica no presente. A pessoa ansiosa, não essas ansiedades do dia a dia, como a gente falou, né? Vai ter algo que foge, né? Tem um acidente, a gente fica. Mas assim, a pessoa ansiosa, ela tem uma dificuldade enorme de viver no presente. A impressão que eu tenho é que quando a gente vive assim, a gente perde a vida. Porque assim, a vida agora é aqui, é dentro. Sim. Se a gente vive o hoje, se a gente vive o agora, a gente está vivendo a vida, porque assim, quando a gente antecipa a nossa vida para o futuro e fica pensando no que vai acontecer, passa um monte de coisa. É como quando a gente vai para um passeio, e quando a gente está dirigindo, né? Quando a gente está dirigindo, a gente não vê um monte de coisa, que a gente fica naquela tensão, Uhum. pensando tudo. Tem que baixar a massa, eu tenho que ver o sinal, eu tenho que parar, né?
E aí, quando a gente vai de carona, a gente fica assim, gente, eu nunca tinha prestado atenção nessa árvore aqui. Eu nunca tinha prestado atenção nesses detalhes dessas, às vezes na nossa própria cidade, que a gente vai Uhum, toda hora. uhum, E o sentido de presença é isso. A vida passa e a gente fala assim, aonde eu estava? Né? uhum. Às vezes a pessoa conta pra gente um detalhe que aconteceu numa festa. Mas eu estava na mesma festa, por que eu não vi isso? Porque você estava pensando Estava puro, pensando no futuro. Estava pensando o que que eu né? posso fazer, né, para melhorar, o que que eu posso fazer para impactar fulano, ciclano, e aí aquele momento, né, o aqui e agora, né, como a gente costuma dizer, Basta. passa, né? E Esse a momento lindo ansiedade do Roberto Carlos, né? a vida passa e a gente não consegue é, assimilar e criar histórias, né? A gente perde o momento da nossa história, né? Se eu fujo desse momento presente, né? Então, se eu busco esse futuro o tempo inteiro, o presente não é vivido como você estava colocando, né? Eu fico fora dele. E eu ficando fora do meu presente, eu acho que eu vou estar interferindo no meu futuro. Eu acho. Eu É, acho. vai ser um futuro bem doente, né? Bem cheio de. E assim, você falou uma coisa, alguém pode estar pensando assim, tá, mas como eu consigo isso, né? E você falou uma Uhum. coisa assim, falou da respiração, né? Assim, o meditar, né? Que nada mais é do que parar para prestar atenção na nossa meditação, é uma forma de treinar a nossa mente para ficar no presente. Uhum. Treina, todo dia. Você vai ver que quando você sentar 10 minutos, você vai querer sair correndo. Começa com 5 minutos. No outro dia, vai aumentando para 6. Vai ter dias que você vai ficar lá. O tempo vai passar, você vai dizer assim: passou. A gente vai treinando a nossa mente para ficar no presente. Porque assim, o mundo moderno treinou a gente para ficar acelerado. Pensar assim: o que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou fazer essa comida? Eu vou perder o voo? Eu vou perder o ônibus? A ponte, né? Quem mora em Niterói vai estar engarrafada. Quem mora em outro lugar, né? Quem mora em São Paulo, que vai pegar aquele engarrafamento, você vai muito para São Paulo, né? Então, assim, Terrível. e aí a nossa mente é acelerada. A gente precisa treinar a nossa mente para desacelerar. E uma técnica para isso são exercícios de respiração. Não tem jeito. Vida Exercício de acelerada. respiração, meditação, são técnicas realmente, são ferramentas que a gente tem que podem, né, trazer essa maior tranquilidade para que eu possa enfrentar o dia a dia. E uma coisa que eu queria dizer também é que para tudo a gente tem um preço a pagar, né? E para a nossa vida emocional, nós temos um preço também. A gente precisa exercitar o nosso emocional. Eu não posso negar os meus sentimentos. Foi o que eu falei lá no início. Eu preciso reconhecer que eu tenho ansiedade, eu preciso reconhecer que eu tenho medo disso ou daquilo, e eu preciso, a partir daí, procurar a ajuda adequada, né? Que seja conversar com um amigo, que seja conversar com um líder religioso, por exemplo, também, mas principalmente as ferramentas para você exercitar, aprender a exercitar, né? O seu emocional. Não deixar ele à deriva, porque aí ele Vai te do jeito controlar, né? vai ficar Vai nos descontrolado. controlar. Porque Vai nos você não controlar. está no controle, né? Você não está ali, não sabe o que fazer, então precisa exercitar, né? O exercício para o corpo, existe o exercício, né? Físico, biológico, existe o exercício que você convive com as pessoas, o seu lado social, e o seu lado da psique também precisa ser exercitado. Senão ele fica sem sentido, né? Ele fica de lado e aí, né?
E o meu emocional, né, ele conduz, né, todo o nosso ser, né? Toda a nossa vida é envolvida pelo nosso emocional, né? Nós falamos de sintomas que acontecem quando a pessoa está ansiosa, quando a pessoa está com medo, né? Então a gente fica envolvido, né, nessa situação. Por quê? Porque eu não aprendi como lidar com ela, né? Eu preciso aprender. Muitos aprendem por si só. Sim, são pessoas que conseguem, têm essa habilidade, né? Outros não têm essa habilidade, precisam de uma ajuda fora, com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Com alguém que possa realmente ajudar nessa área da vida, né? Em todas as áreas da nossa vida a gente precisa de ajuda, né? Porque nós somos, né? Porque nós somos essas pessoas sociais, eu preciso do outro para me completar, né? De uma forma, de para me ajudar, para estar comigo, para estar caminhando comigo. Então, essa ajuda é nesse sentido, né? Claro, somos seres vulneráveis, né? Eu quero Sim. dizer para as pessoas que estão aqui com a gente que semana que vem a live vai ser sobre essas transformações no mundo que nós estamos enfrentando, né? Assim, Legal. o tema vai ser Muda o Mundo ou Mudo Eu? Então, Uhum. assim, o que a gente pode transformar dentro da nossa vida para enfrentar as mudanças no mundo nesse momento? Então, eu Nossa, convido quem está que legal. aqui para seguir o Amaivos, para você ficar por dentro das lives que acontecem, e também conhecer aqui o Amaivos, que é uma instituição que reúne várias crenças, que tem essa iniciativa de ter um diálogo em torno da questão do amor, de firmar o amor como um valor na sociedade e fazer isso através da tecnologia. E eu quero pedir a você, Glaucia, que fale as suas considerações finais para a gente ir se despedindo aqui. Foi ótimo. Vamos É. fazer uma conversa sobre essa questão da morte. Você é uma psicóloga Uhum. especialista nessa questão de luto. Isso é Uhum. algo muito importante. Como lidar com o luto? Você, Precisa durante muito falar tempo, sobre faz isso. isso, né? Trabalha Aham. com pacientes oncológicos e trabalha com essa questão de luto. Nós vamos fazer uma live só sobre isso, porque Sim, assim, todos nós, em algum momento da nossa vida, perdemos alguém ou estamos perdendo nesse momento, né? Quem sim. não perdeu alguém de família, perdeu alguém próximo, um amigo, Uhum. eu, os que perderam pais, né, irmãos, então assim, Sim. e a gente conversar uma outra oportunidade sobre essa questão do Claro, luto. estou à disposição de vocês. Eu quero agradecer, né? Foi bem gostoso, né? Minha experiência com live foi legal, gostei do negócio, muito bom. É, e sim, as minhas considerações são, eu acho que a gente bateu em alguns aspectos assim bem importantes, que é essa questão do se autoconhecer, né? De se permitir conhecer, de se respeitar como ser humano, não achar que você é uma máquina, que os seus sentimentos não têm valor nenhum. Não, valorize o que você sente, valorize o que você precisa, né? Para justamente diminuir essa ansiedade que você possa ter, para que ela não se transforme num transtorno, para que não venha a causar danos, né, à pessoa, né? E exercitar o emocional, né? Procurar, sim, ajuda, a gente precisa, né? Eu faço a minha terapia, a Sil também, né, faz a dela, e a gente precisa estar voltado para isso, para a gente se alimentar bem emocionalmente. Que bom, nossa, eu quero te agradecer, quero Eu que agradecer todo agradeço. mundo aqui. Irmã tá mandando um beijo para Sim, você, que é minha irmã que é, mora em Rio das Ostras. E eu quero agradecer a todo mundo que participou, convidar vocês para a live na terça-feira que vem, para vocês seguirem o Amaivos, para vocês conhecerem uhum. mais o Amaivos. Quem nos segue aqui é a doutora Gláucia também, Gláucia Psi, né? Gláucia Psi Pina Pina, Psia. Gláucia Pina Pina, Psia. Pina Psi. Seguir a Isso. Gláucia também, conhecer o trabalho dela, que é um trabalho É, maravilhoso,
cidade de Niterói e atende via online. internet, online, né? Agradecer a todos vocês e até terça-feira que vem. Ai, que Grata, bom. Glaucia. Fica com Deus, Obrigada. fique bem e que todos na sua casa fiquem bem. Ai, amém. Tá? Beijo. Beijo, tchau.